Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Queria convidá-los a abrir a Escritura na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos do verso 4 até o verso 17. Queria falar sobre a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 até o verso 17. Aqui nós encontramos 5 explicações sobre a disciplina de Deus sobre seus filhos, porque Deus traz o sofrimento, a dor sobre aqueles que são seus, e depois 5 exortações sobre como devemos nos conduzir à luz disso, que são colocadas pelo próprio autor. A primeira parte vai do verso 4 até o verso 11, e a segunda do verso 12 até o verso 17. Que Deus nos conceda graça para compreender sua palavra nesta manhã. Ouçamos a leitura. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que por ela têm sido exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A passagem é muito rica, é bem conhecida. Vamos orar para que o nosso Deus nos dê compreensão dela nessa manhã, fale ao nosso coração de acordo com a necessidade. Ó Deus, Pai eterno, estamos diante agora da Tua revelação escrita e pedimos que a exposição dela seja usada pelo Teu Espírito Santo nos propósitos que o Senhor tem para cada pessoa aqui nesta manhã. Nós acabamos de ler que o Senhor usa os sofrimentos dessa vida como meio de correção e de criação dos Teus filhos. E nós queremos reconhecer que nem sempre estamos dispostos a nos submeter a isso, nem sempre percebemos a Tua mão corretora, paterna, por detrás das dores que nos acometem. Por isso nós pedimos que abras o nosso entendimento nesta manhã. Eu quero orar especialmente por aqueles que estão debaixo da vara da Tua disciplina, daqueles que têm passado por severas provações, por muitos sofrimentos. Oramos também pelos desavisados, ó Deus, aqueles que confundem a falta de sofrimento com o fato de serem Teus filhos, quando é exatamente o contrário. Pedimos que Tua palavra ilumine e esclareça nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, como um todo, como nós sabemos, diz que os sofrimentos que acometem os crentes em Jesus Cristo têm vários objetivos. E nós começamos lembrando que o fato de sermos crentes em Jesus, isso não representa uma espécie de isenção da parte de Deus com relação aos sofrimentos dos quais toda a raça humana participa.
nós sofremos juntamente com os descrentes. Nós somos acometidos de doenças, temos problemas financeiros, problemas de relacionamento, sofremos com família, exatamente como os demais sofrem também. Os sofrimentos que são comuns à humanidade, nós participamos deles também. A Bíblia, porém, diz que Deus usa esse sofrimento na vida do seu povo com um propósito distinto. Para os ímpios, para os incrédulos que rejeitam a Deus, a sua existência, a sua providência, a sua sabedoria, esses sofrimentos são uma espécie de preparação para o juízo final e depois para o sofrimento eterno. Deus já usa esses sofrimentos para tormento e sofrimento dos ímpios, preparando-os para o tormento eterno, que se aproxima com velocidade, está às portas com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, aquele mesmo sofrimento que para o ímpio representa já o juízo de Deus, para nós representa a correção de um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. O grande segredo aqui nesse mundo é você perceber isso, é você entender isso e você viver de acordo com isso. A Bíblia nos diz, então, que o alvo de Deus com o sofrimento aqui é desapegar os nossos corações das coisas desse mundo. Nosso coração é idólatra. Calvino se refere ao nosso coração como sendo uma fábrica de ídolos. Sempre estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus e Deus sempre está vindo atrás para derrubar. Você levanta, Ele derruba. Você elege uma pessoa, uma coisa, uma propriedade, uma atividade como sendo aquilo que lhe dá razão e motivo para a sua existência, porque Deus lhe ama, Ele vem e tira isso de você. Você não entende isso, você acha que Deus é injusto, mas Ele está fazendo isso para o seu bem. Ele quer desapegar o seu coração de outra coisa que não seja Ele. Deus deseja fazer você ansiar pelo mundo vindouro, porque quando você está muito confortável aqui, você não aspira a chegar lá no reino celestial. Eu tive esse fim de semana em Franca, no interior de São Paulo, é uma cidadezinha que fica perto da fronteira com Minas Gerais. Então, para você ir para São Paulo, vindo de Minas, você passa pelo caminho de Franca. Aí os moradores de Franca estavam brincando comigo, dizendo que o pessoal faz brincadeira com o pessoal de Franca, dizendo que é mineiro cansado. Mineiro que saiu de Minas para ir a São Paulo, mas chegou em Franca e disse, não, por aqui está bom mesmo. Aí ficaram por lá e não chegaram até o final. Então, é exatamente isso que Deus quer evitar. Que você pare no meio do caminho e diga, não, aqui está bom. Eu disse, não está bom não. Você está caminhando para Jerusalém. Você não pode se acomodar aqui. Por isso, Deus torna a nossa moradia aqui nesse mundo cheia de inquietações, cheia de problemas, insegurança. Não encontramos repouso, não encontramos descanso, exatamente para que a gente não se acomode e diga, aqui está bom, vou ficar em Franca em vez de ir para São Paulo. Exatamente por isso Deus faz, para manter-nos ansiosos pelo mundo vindouro, nos manter humildes e dependentes dEle. Porque quando tudo vai bem, a gente costuma esquecer de Deus. A gente só lembra de Deus quando a coisa aperta. Todo mundo é ateu até a hora que o pitbull pula a cerca. Aí todo mundo chama para um Deus ou busca a Deus de alguma forma. Então, para nos manter na dependência dEle, Deus, então, nos inquieta e nos mostra o quanto nós precisamos dEle. E, por fim, é através do crente que suporta a provação, a angústia e a dificuldade que Deus dá testemunho ao mundo daquela paz e da mansidão que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando a igreja aprende a sofrer, a viver humildemente submissa às intempéries desse mundo, que Deus a usa como testemunho para um mundo inquieto, um mundo ansioso, um mundo desesperado, sem razão de vida, onde as pessoas procuram nas drogas, no sexo, no dinheiro, no orgulho pessoal, na satisfação e na realização profissional, alguma razão para a sua vida. A igreja, então, pode apresentar o Evangelho de Cristo com o testemunho da sua própria conduta. Talvez o propósito mais importante de Deus com o sofrimento na vida do crente é corrigi-lo de erros de caráter, de conduta e até doutrinários. Isso não quer dizer que todo sofrimento que o crente passa é decorrência direta de algum pecado específico que ele cometeu.
O que eu estou dizendo é que Deus, com frequência, usa o sofrimento para criar caráter no seu filho, para corrigir algum defeito de caráter dos seus filhos. E a Bíblia usa algumas figuras para isso. Pedro, por exemplo, ele gosta muito da figura da fornalha e do fogo. Nas 2 cartas que ele escreveu, ele emprega essa metáfora para dizer que, da mesma forma que o ourives prova, testa, purifica o ouro através do fogo, assim também Deus purifica, prova e testa a nossa fé através da fornalha do sofrimento. Pedro usa essa figura da fornalha para transmitir essa ideia de que Deus, através dos sofrimentos, nos depura de todas as imundícies ou materiais estranhos que porventura tenham se apegado à nossa fé e à nossa conduta. Mas uma outra figura, e essa é particularmente querida do autor de Hebreus, é de um pai que corrige os seus filhos, que é exatamente o ponto aqui da passagem que eu li para vocês. Da mesma forma que um pai que ama seu filho o corrige e o disciplina para o bem dele, Deus faz a mesma coisa com os seus filhos. E essa é a razão, uma das razões pelas quais os sofrimentos nos chegam. Em outras palavras, o que o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, deseja é que seus leitores deveriam ver as perseguições, as angústias e os sofrimentos que eles estavam passando como correções do Pai Celestial. Esses destinatários dessa epístola eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam sofrendo muitas ameaças e pressões dos seus patrícios para abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Nós sabemos que no início da igreja cristã essa pressão era muito grande. Os primeiros perseguidores dos cristãos foram exatamente os judeus, que da mesma forma que tinham rejeitado e perseguido Jesus em Jerusalém, estenderam essa perseguição aos discípulos de Jesus ali na região da Palestina e por todas as províncias do Império Romano. Os judeus insistiam que Jesus era um falso profeta, que ele não era o Messias, que a fé cristã era uma negação da religião que Deus tinha revelado a Moisés e que, portanto, eles estavam fazendo um favor a Deus, extirpando da raça humana e do mundo aqueles que se declaravam discípulos do Nazareno. A pressão era muito grande, especialmente para os judeus que tinham crido no Evangelho. Havia pressão da mulher, havia pressão da sinagoga que ele frequentava, havia pressão dos familiares, havia pressão dos amigos, havia pressão no trabalho, de todas as partes havia essa pressão. O autor dessa carta, que nós não sabemos quem é, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, e é o candidato mais provável, embora não tenhamos evidência suficiente para afirmar sem reticências, mas o autor dessa carta a escreveu exatamente com o objetivo de parar a apostasia, de evitar que os crentes judeus abandonassem a Cristo e voltassem para a antiga prática do judaísmo. E ele faz isso de diversas maneiras. Ele compara Cristo com Moisés e mostra a superioridade de Cristo, compara Cristo com os anjos, ele compara Cristo com o sacerdócio levítico, ele diz que Cristo é de uma ordem diferente de sacerdote, a ordem de Melquisedeque. Ele faz diversas advertências sobre a apostasia, a mais importante é aquela do capítulo 6, que se você foi iluminado, se você teve conhecimento da verdade e voltou atrás, já não resta mais perdão ou arrependimento para os seus pecados. E agora nós chegamos nesse capítulo onde a tática dele, a estratégia dele é dizer: essas perseguições que vocês estão passando, elas não são motivo de desânimo para vocês. Pelo contrário, elas são uma prova de que vocês são filhos de Deus. Porque qual é o pai que não corrige seus filhos? Eu sei que esse argumento tinha muita força naquela época, né? Hoje em dia, se eu disser aqui qual é o pai que não corrige seu filho, vai levantar uns 300, né? O pai que não corrige mesmo, deixa a criança à vontade. Mas naquela época os pais costumavam corrigir os seus filhos. Por isso o argumento é válido, né? Qual o pai que não corrige seu filho? Ora, o Pai Celestial também vai fazer a mesma coisa. Então, esse é o ponto da passagem. O autor deseja que os seus leitores, tentados a voltar atrás, por conta da pressão, do sofrimento e da perseguição, eles olhassem aqueles sofrimentos, na verdade, como uma prova do amor de Deus, preparando-os e purificando-os para que eles pudessem
herdar o reino celestial. E no caminho, então, além de explicar isso, o autor da carta traz algumas advertências e orientações práticas que nós veremos se o tempo de fato permitir. Então, ele traz, em primeiro lugar, 5 esclarecimentos sobre os sofrimentos, começando aí do verso 4 e indo até o verso 11. O primeiro não é tão ruim quanto pode ser. Se vocês estão achando que é ruim, pode ficar pior ainda. Não chegou ainda ao máximo, não. É o que diz o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eles estavam sendo ameaçados, assediados, talvez pela polícia local, seus bens tinham sido arrestados, mas ainda não tinha começado o martírio. Não havia ainda morte. O Império Romano ainda não tinha começado a matar os cristãos, jogando-os na arena. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: vocês ainda não resistiram até o sangue. Quer dizer, vocês ainda não provaram a sua fé, pagando-a com a própria vida. Vocês ainda não derramaram sangue por ser cristãos. Vocês perderam suas propriedades, perderam a liberdade, perderam o emprego, mas não perderam a vida ainda. Então não é tão ruim como vocês acham que está. Pode ficar pior. Na luta contra o pecado aqui é o pecado da apostasia, de voltar atrás, de abandonar Jesus Cristo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não chegaram a Deus ainda não pediu o sangue de vocês. Como pediu, por exemplo, aos heróis da fé. Capítulo 11, pouquinho antes, descrevendo os heróis da fé do Antigo Testamento, olha o que o autor de Hebreus diz a partir do verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões, verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, etc, etc. Os heróis da fé do capítulo 11, que são aqueles crentes do Antigo Testamento, eles pagaram com o sangue, pagaram com sua vida a sua esperança em Deus e no mundo vindouro, mas os leitores dessa carta ainda não. O próprio Jesus tinha chegado, que é o que vem bem antes, capítulo 12, de 1 a 3, o autor está falando: olha para Cristo, que na cruz sofreu tamanha oposição dos pecadores, e vocês estão reclamando de quê? Deus ainda não pediu nem a vida de vocês? Vocês só perderam bens, perderam a liberdade, perderam o emprego, perderam a saúde, perderam esse tipo de coisa. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.